O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriele Amorte, voz Bruno Correia. 23º dia. Eternamente glorificada. Qual foi a participação de Maria na ressurreição de Cristo? Queremos sempre saber tudo e imediatamente, mas o tempo aos olhos de Deus tem um valor muito diverso. Acreditamos que a verdadeira participação de Maria no evento pascal foi a sua assunção. São Paulo nos recorda o que acontecerá a cada um de nós na ressurreição da carne, obtida graças à ressurreição de Cristo, quando também os nossos corpos ressuscitarão incorruptíveis e imortais. Tudo isso aconteceu com Maria logo depois da morte. Ainda continua vivo na memória de muitos o que aconteceu em 1º de novembro de 1950, quando o Papa Pio XII proclamou solenemente o dogma da Assunção na Praça de São Pedro. Foi, na verdade, o dia mais importante daquele ano santo. Tratava-se, portanto, de uma verdade contida na Bíblia, mas de modo implícito. Para que surgisse com toda claridade, foi necessário um grande aprofundamento. O procedimento erguido pelo Papa é interessante. Ele enfatizou o que fizera Pio IX para chegar à proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Anteriormente, em 1940, Pio XII havia instituído uma comissão para entrevistar o povo de Deus, por meio de todos os bispos do orbe, e descobrir em que acreditavam e o que desejavam os fiéis. Levemos em conta um princípio que expressou o Concílio Vaticano II. A universalidade dos fiéis não pode estar errada quando, desde os bispos até os seus leigos, presta o seu consentimento em matéria de fé e moral. Lumen Gentium 12. É um caso de verdadeira e própria infalibilidade. O resultado foi unânime. Assim, Pio XII confirmou a fé dos irmãos, como recomendou Jesus a São Pedro, afirmando: no fim de sua vida terrena, a Imaculada Mãe de Deus, Maria sempre Virgem, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Magnificentíssimos Deus. Como se vê, foi declarada a Assunção de Maria. Não se pretendeu aumentar o texto com um pronunciamento esclarecendo se Maria havia morrido ou não. Era uma questão que já fora discutida no passado, levando-se em conta em que Maria não havia o pecado original, pecado que submeteu a humanidade à morte. Hoje, os estudiosos concordam que, assim como Jesus se submeteu à morte, também morreria Maria. João Paulo II afirmou isso com uma convicção pessoal. Hoje, porém, acreditamos que a questão não traz nenhuma polêmica. Interessa-nos observar melhor como as definições dogmáticas são provocadas ou por discussões e erros, pelo que exigem uma resposta oficial exata, ou pelo desejo de afirmar solenemente uma verdade na qual se crê há séculos e que celebra a liturgia, ainda que não esteja explicitamente contida na Sagrada Escritura. Primeiro, pois, os termos são determinados e as dúvidas esclarecidas, e também depois da definição dogmática, seguem estudando os fundamentos e as consequências da afirmação de fé. No passado, se insistia sobretudo na grandeza de uma pessoa, enfatizando os seus privilégios. Hoje é preferível destacar os serviços prestados por ela no plano da salvação. São dois aspectos que não estão em oposição, mas se integram, sendo ambos verdadeiros. Por isso, no passado, na Assunção, a tendência era ressaltar o cumprimento da redenção. Sendo Maria glorificada em corpo e alma, o que expressava em teologia com a expressão inteiramente redimida, colocava-se em evidência a conformidade de Maria com o Filho. Era justo que fosse associada à sua glorificação. Sendo associada a toda a obra da redenção, principalmente ao mistério pascal. Insistia-se na conveniência de que fosse glorificada aquela carne
da qual Jesus tinha recebido sua carne. E se acrescentava: assim como, pelos méritos de Cristo, Maria foi previamente apartada do pecado original, é justo que lhe seja aplicado previamente o fruto da ressurreição. São todos argumentos válidos, ainda defendidos em nossos dias. Vale a pena, no entanto, acrescentar outros motivos. Todos os privilégios foram outorgados a Maria em vista de uma finalidade que supera a esfera pessoal. E a Assunção também não escapa desse critério, pois ela não foi concedida a Maria apenas para honrar sua pessoa, mas também em vista de um evento salvífico. Maria recebeu de Jesus uma nova missão, que se estenderá até o fim do mundo, a maternidade de todos os homens, visando a salvação. Sua missão sobre a terra não havia acabado, como acabou para os demais homens, que poderão contribuir apenas com a oração na comunhão dos santos. Não é assim com Maria. Era, pois, necessário que se encontrasse na totalidade de sua pessoa, feita de corpo e alma, para cumprir esta missão em relação a nós. Agora o corpo de Maria, assim como o corpo de Jesus, já não está ligado aos vínculos do espaço e do tempo. Por isso a sua presença entre nós não cessa. Para dar um exemplo, vale relembrar as aparições de Jesus ressuscitado. Parecia chegar ou partir, embora as portas estivessem fechadas. Por isso os teólogos se esforçavam para entender as propriedades de um corpo ressuscitado. Entre elas, a sutileza. A realidade é outra. Jesus disse claramente que permaneceria conosco até o fim dos tempos e por isso está sempre presente. Quando quer aparecer, faz visível esta presença. Depois, terminada a missão, torna-a novamente imperceptível aos sentidos humanos, mas a presença é contínua. O mesmo acontece com Maria. Além disso, sua presença já não tem as limitações de espaço e de tempo. Na Terra, ela vivia apenas em um local, e com as limitações temporais que temos todos. Por isso, as suas ações também só poderiam estar limitadas pelas horas que passam e não voltam. Agora não é mais assim. Sua atenção materna para conosco não tem limites. E como diz o Concílio Vaticano II, é uma obra contínua até que todos os homens sejam conduzidos à pátria bem-aventurada. Lumen Gentium 62. Deste modo fica fácil compreendermos os motivos e as consequências da Assunção de Maria. Assunta ao céu, está viva. É nossa verdadeira mãe e continua sempre conosco com uma presença ativa, mesmo que não a vejamos, mas é uma presença constante e plena, pois já não está ligada aos limites do espaço e do tempo, que também ela tinha em sua vida terrena. É uma presença materna e eficaz na ordem da salvação, presença que compreendemos através dos títulos com os quais nos dirigimos a ela: mediadora de todas as graças, refúgio dos pecadores, advogada, auxiliadora. Reflexões sobre Maria. Nós a contemplamos plenamente redimida, na fidelidade de todo ser humano, de corpo e alma, a qual aspiram os mesmos santos, a qual tendemos todos. Verdadeira primazia da humanidade, glorificada pelos méritos e em dependência do Cristo glorioso. Pensemos nos dons que Deus lhe deu, entre eles o de tê-la ascendido ao céu em corpo e alma, para o nosso bem. Por isso havemos se ocupando de cada um de nós. Sobre nós, acreditar que Maria está sempre ao nosso lado, senti-la próxima, ainda que não a vejamos, daí o recurso contínuo e confiado a ela. Apenas no céu saberemos o quanto exigimos dela e o que ela fez por nós, os perigos de que nos livrou, as sugestões que nos fez, as forças que nos transmitiu, as graças obtidas, e tudo isso sem que nós dessemos conta. Aquele que refletir seriamente sobre essas verdades da presença constante de Jesus e Maria viverá com confiança e jamais se sentirá sozinho.